Olá, começa agora mais o Nossa Saúde, cheinho de informações para você. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que mais de 80% da população tem algum problema na coluna. Além de prejudicar a qualidade de vida, a dor nas costas é a maior causa de afastamento no trabalho. Agora, o que provoca a maior parte dos problemas na coluna? Como evitá-los, como preveni-los e como tratá-los? As respostas a gente te traz a partir de agora. E para falar sobre os problemas na coluna, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Gustavo Carriço, ortopedista e cirurgião de coluna. Doutor, muito prazer em recebê-lo aqui no estúdio. Muito prazer, obrigado pelo convite. Para começar, quem é que não teve ou não tem uma dor nas costas, um problema na coluna? Agora a pergunta é, quando essa dor deve ser levada em consideração a ponto de procurar um médico, por exemplo? Quando começar a se preocupar com essa dor? Isso, a queixa de dor na coluna que a gente costuma ouvir muito, né? Ela é muito frequente e a grande dúvida é até que ponto eu devo achar que é um mau jeito, postura ou muscular ou isso pode ser uma lesão. Tem vários fatores assim que talvez possam chamar a atenção, que são crises, pacientes que têm uma dor intensa ou que ficaram por uns 3, 5 dias muito incapacitados, chama atenção, ou aqueles que por um período de 2, 3 semanas não melhoraram. Porque a gente costuma dizer que mau jeito, dor muscular, ela não é de uma intensidade tão alta e ela tem curta duração. Um torcicolo dura aí uns 5, 7 dias, não vai passar disso. Mas começou uma semana, 2, 3, um mês, aí já tá estranho. Aí procura o médico. Isso, é bom procurar avaliação. Um dos problemas mais comuns que a gente vê na coluna é a lombalgia, né? O que caracteriza essa patologia? Isso, a lombalgia na verdade é um sintoma que aí pode ser causada ou ser manifestação de, tanto como eu falei, alterações mais posturais, mas em geral de alterações degenerativas, um desgaste por uso, passado dos 30 anos, a gente acha que pode ser muito cedo, 30 anos, mas 30 anos já é uma fase, 30, 35, 40, em que começa a ter alteração degenerativa. E se associado a isso, uma predisposição genética, um dia a dia com uma rotina ou com muito peso, ou uma postura muito sentada, ela pode começar a pressionar os discos, né? Na sua maioria, as causas das lombalgias são os discos, alguma degeneração neles. Aí pode cursar com o aparecimento do sintoma, que é a dor. Mas o senhor falou aí de discos, né? Aí a gente lembra de hérnia de disco. A lombalgia e a hérnia são patologias diferenciadas. Isso, é bem importante, muita gente, existe um CID até, um CID para lombalgia e um CID para hérnia, que é o código de doença, né? Código internacional. É bem importante diferenciar que lombalgia é um sintoma, né? Assim, a grosso modo não é uma doença. Se a gente ficar muito tempo sentado no trabalho e no fim do dia sentir um desconforto, já é uma lombalgia. E isso não representa uma doença. Talvez uma sobrecarga, uma pressão nos discos ou uma sobrecarga muscular mesmo. Uma viagem longa, possa ter lombalgia. Isso é um sintoma. E aí hérnia de disco ou lesões no disco, sim, aí seriam enquadradas como patologias, como alterações assim anormais que vão aparecer em exames e tal. Então, lombalgia é sintoma e hérnia, entre aspas, doença, que não chega a ser uma doença, mas se enquadra como uma patologia. Sim, agora, segundo o IBGE, cerca de 5 milhões de brasileiros têm hérnia de disco, ou seja, é um batalhão aí de gente com esse problema, né? O que provoca a hérnia e quais são os sintomas dessa patologia? Um dado interessante também é que é muito falado hérnia de disco, às vezes, como termo genérico para lesões do disco menores. Então, as pessoas têm costume de dizer, eu tenho hérnia de disco, mas a hérnia é um estágio da degeneração do disco, o desgaste, né? Muitas pessoas têm degeneração do disco, que é normal, natural da vida, o disco envelhece um pouquinho, ele fica um pouco desidratado, que são as cartilagens entre as vértebras, e isso meio que cessa e estabiliza e melhora. Seria a protusão? Não chega a ter hérnia, isso, a protusão. Então, algumas pequenas protusões são até quase que alterações fisiológicas, que o fisiológico seria o disco branquinho e bonito o resto da vida, mas isso não acontece. Então, uma degeneração vai ocorrer. A hérnia é quando essa degeneração passou do ponto. Então, aí o disco gastou um pouquinho, desidratou, mas a hérnia, então, é um estágio mais avançado. Ele fissurou e uma parte dele vazou. Então, a hérnia
seria, vamos, a grosso modo, 4 estágios, seria o último. Mas tem outros antes, desidratação, abaulamento, uma fissura. A hérnia seria o 4º estágio. E quais são os sintomas? Que tipo de dores as pessoas sentem por causa da hérnia? Isso aí, usando ainda o exemplo dos 4 estágios, as lesões, que também são lesões, desidratação, diminuição da cor do disco, alteração da cor, ou protusão, o sintoma também é lombalgia. A hérnia já é lombalgia, porém aí é mais florido o quadro, é mais intensa, incapacita mais, chama atenção, que não é aquele desconforto ao sair da cama, na crise inicial pelo menos, uma dor muito intensa. Tem pessoas que ficam acamadas alguns dias. Então todas as lesões do disco podem causar lombalgia. A hérnia, na verdade, ela causa uma lombalgia mais intensa, podendo até vir seguida de dor no ciático, que aí já é outra apresentação da hérnia. Então, é importante, é como se fosse enxaqueca, como se fosse dor abdominal, tem diferentes tipos de enxaqueca, diferentes tipos de causas para ter lombalgia, né? Hérnia não é sempre lombalgia que vai ser uma hérnia, às vezes a lombalgia é uma protusão, às vezes a lombalgia é uma desidratação do disco. Então, claro que precisa de uma ressonância, uma consulta especializada para identificar, mas nem sempre a lombalgia é a hérnia, pode não ser. E tem como evitar a hérnia de disco? Ou é genético? Como é que... Isso, a causa talvez mais comum, tem um padrão, um fator genético, do contrário, todas as pessoas que fazem esforço físico no trabalho, todas teriam, não é verdadeiro. Algumas pessoas têm um componente genético da estrutura do disco muito bom, e aí não tem lesão. Mas, a grosso modo, são pessoas que fazem esforço repetitivo, em geral em flexão, limpar uma casa, serviços mais de mão de obra, ou pessoas que passam muito tempo sentado. Essas duas, assim, são as que chamam mais atenção. Tem gente que até fala, como hoje em dia tem mais hérnia de disco, mas a gente passa muito mais tempo sentado hoje. Muito mais tempo no trânsito, muito mais tempo no escritório. Então, acho que seria esforço físico e sentado. Sentado eu brinco que a clientela é o paciente que trabalha muito sentado. São os que mais têm... Vem muito, Quem trabalha muito em pé... É os que dirigem muito, representante comercial, que entra, sai de visitas ao seu trabalho ou que dirige para visitar seus clientes, ele fica muito tempo sentado, a trepidação do carro, ou sentado no escritório, sentado numa empresa grande, às vezes o prazo que tem para entregar suas coisas, ele está sempre apertado, ele tem que esticar um pouquinho o seu horário, vai longe e passa muito tempo em flexão, e aí o disco ele é para frente da coluna, ele não é lá para as costas. Então, quanto mais inclinado para frente, ele mais pressão sofre. A causa seria essas duas, assim, a grosso modo, né? Claro que tem fator, assim, predisposição por alguma malformação, mas, a grosso modo, muito esforço físico e sentado. E uma vez tendo uma hérnia de disco, para sempre você vai ter essa hérnia? Aí também é uma questão bem interessante. Algumas pessoas têm uma hérnia pequena, né? Ou uma fissura, o disco inchou, machucou, mas ela não, de maneira estrutural, não teve uma repercussão muito grande. Existe uma chance muito grande dessa hérnia, dessa lesão cicatrizar. Aí a gente chama que tem um período chato, um período clínico, né? De altos e baixos, costuma levar 3 meses, 6 meses, 1 ano. A pessoa acha que está melhorando, volta a sentir, mas em geral pode melhorar. Hérnia de disco... talvez até usando aquela regra do 80% da população tem dor lombar, eu diria que 80% melhora, estabiliza, e aí é até interessante esquecer o rótulo eu tenho hérnia, porque às vezes a hérnia já cicatrizou e não tem mais hérnia. E a pessoa nem sabe. A pessoa acha que tem hérnia o resto da vida, mas não tem mais hérnia. Convive com a hérnia só na cabeça, Isso. Na verdade. E quais são os tratamentos para a hérnia de disco? Quando que é indicada a cirurgia, por exemplo? A cirurgia a palavra último caso, nem sempre o último caso tem que definir o que é o último caso. Né? Mas eu acho que tem vários... a fisioterapia evoluiu muito. Antigamente era repouso o tratamento de hérnia de disco. E hoje em dia sabe-se que, usando uma frase até do inglês, que o exercício é remédio. Exercício físico, tirando a crise aguda ali, né, tentar reabilitar, fortalecimento da região tanto de glúteo, de membros inferiores, da região central do abdômen. Grosso modo 80% também, melhora 80%, 90%, melhora com tratamento que a gente chama conservador. Tratamento com fisioterapia, e a fisioterapia também não tem uma técnica ou outra, pelo menos comprovado cientificamente, que seja melhor para a lesão. A gente costuma ver que
determinadas técnicas para fases da lesão. Numa crise aguda, não vai fazer pilates, eu sou muito a favor, mas talvez na crise aguda evitar exageros de movimento. Seria mais uma terapia manual, analgesia. Conforme vai evoluindo o paciente, técnicas que trabalham postura, GDS, RPG, e conforme vai sendo a aceitação, já parte para o exercício, para o controle de motor de função, já passando por um funcional, uma academia. Então, dependendo da fase, usar uma determinada técnica. E cirurgia, casos que não melhoram, lesões grandes, tem hérnias de disco que são muito grandes. É difícil explicar assim, por que um disco sofreu uma fissura e através dessa fissura sai um volume muito grande de disco. Acontece. Compressão de nervo, paralisar a perna. É claro que no consultório a gente não define baseado num fator. É a força, a sensibilidade, é o grau de impacto negativo ou não na qualidade de vida da pessoa e muito chama a evolução. Será que é um quadro que está melhorando? Vamos esperar um pouco. Ou será que só está piorando e está realmente chato? Então, cirurgia dá para usar a frase último caso, mas às vezes é o último caso. Não o último caso de não caminhar, mas o último caso de ser a hérnia grande, perda de força, perda de sensibilidade. Mais ou menos quanto por cento dos casos indicados à cirurgia tem essa estatística? Talvez 1, 2 das hérnias, né? Já foi mais, né? Mas varia Antigamente muito. Tinha mais isso, já né? Foi talvez mais, Isso, a fisioterapia, exercício físico evoluiu muito. Então as hérnias reabsorvem, ganha-se espaço na terapia manual, quiropraxia, osteopatia. Muito se fala também em fortalecimento do core, né? Isso, seria talvez, como eu comentei, a terceira fase aí, né, do tratamento. Primeiro acalmar um pouco a crise, depois tentar ganhar espaço, realinhar e depois trabalhar a prevenção, quase que é fortalecimento. Agora, né? achei bastante interessante o senhor fazer essa consideração de que as pessoas não se afastem totalmente do exercício físico, porque a gente vê que é o que mais acontece, né? Não faça exercício físico, para tudo. Na verdade, não, né? Eu recebo, é bem comum, pós-operatório de cirurgia plástica, um exemplo, ou pós-férias e algum problema. A paciente foi gestante, teve que parar a academia por causa do envolvimento todo do nascimento do filho, e aí meio que parou, ou pós-operatório de cirurgia bariátrica, então ela perde um pouco de massa magra, que chama, fica um tempo parado, e isso tira talvez a sustentação e o equilíbrio que ela tinha. Ela desalinha um pouquinho, começa a comprimir o disco e aí acontece. Então, o exercício físico é bem importante para restabelecer essa sustentação, que senão vai tudo na coluna, coitada. Coitadinha. Doutora, a gente faz uma pausa agora, um pequeno intervalo, e a gente volta na sequência para falar sobre prevenção, sobre os cuidados no dia a dia para evitar problemas na coluna. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta e continuamos então o nosso bate-papo aqui com o Dr. Gustavo Carriço, ortopedista, falando sobre os problemas na coluna. E a gente fala um pouquinho agora de prevenção. Doutor, o senhor falou aí no primeiro bloco da questão da pessoa que fica sentada o dia inteiro, como isso acaba prejudicando a coluna, as pessoas ficam mais predispostas a terem dores, né? O que seria ideal então? Tipo, fazer pequenas atividades durante o dia, levantar de quanto em quanto tempo? O que seria indicado? Isso, talvez é difícil. Eu entendi que ficar muito tempo sentado não é bom, então vou trabalhar em pé, não é complicado. Ou não vou mais trabalhar tanto, a gente tem que trabalhar. Mas uma coisa bem importante da posição sentada é que ela tira um pouco do que a gente chama de lordose lombar, que é a curva para trás. E é por isso que caminhar é muito bom, e caminhar não faz mal para a coluna. E a lordose, se olhar assim a coluna de lado, ela está abrindo o disco, que o disco é para frente, né? E ao estar sentado, a gente esquece um pouco e vai se curvando e se projetando para frente, seja no computador, e vai invertendo essa lordose, que chama, que a lordose é a curva para trás. E o pessoal fala, eu tenho lordose, mas é ótimo ter lordose. Mais ou menos conforme cada indivíduo. Uns precisam de mais lordose e uns menos, para alinhar a pessoa como um todo. Mas é importante ter lordose. Essa curvatura, né? Não confundir o termo eu tenho lordose com escoliose. Escoliose, sim, é uma alteração lateral que não é boa. É a curvinha essa que chama. E que também, se for pequena, não é tão ruim. Mas a lordose, é importante ter lordose. Então, eu diria que tem gente que fala, mas eu ando de bicicleta e eu estou curvado para frente. Mas se tiver com lordose, ela é interessante. Eu ando de moto e eu tenho dúvida, mas em boa lordose,
O problema do sentado trabalhando e dirigindo é que é difícil manter uma lordose sentado e dirigindo. A gente não dirige o tempo todo. A tendência é ir para frente. A tendência é ir para frente. Então, a tentar, se está sentado com um bom alinhamento, uma boa lordose, tá ok. E aí, onde entra o exercício, o condicionamento, técnicas para melhorar a postura, entram aí, para que a pessoa crie inconscientemente esse padrão postural. Que é difícil, toda hora a gente lembrar. Sim. Não vai, fica envolvido ali no assunto do trabalho e vai esquecer. Fora isso, sim, levantar, caminhar, botar o cafezinho longe, fazer volta na rua se precisar, sair para almoçar e nem sempre... Fazer um alongamento também. Sim, já tem até empresas que trabalham técnicas de ginástica laboral, mas muito nessa intenção de abrir espaço, Então, o que eu diria sobre o sentado, por isso que até alguns carros têm o enchimento lombar, que é para empurrar a coluna de trás para frente e abrir a lordose. É muito importante manter essa consciência aqui aberta, evitar essa tensão, esse fechamento aqui na frente. Porque aí você acaba comprimindo os discos. Fechar assim, comprime os discos. Abrir assim, abre os discos. E também a nossa postura na hora de pegar algum objeto, na hora de agachar para pegar alguma coisa, da tarefa doméstica, o que seria ideal? Isso, geralmente não é naquele movimento que aconteceu a história toda. O disco já vinha pressionado, já vinha por algum motivo sobrecarregado e num excesso ele machucou. Então, a gente não precisa ter medo de baixar e pegar as coisas. Mas se já sente alguma coisa, se tem um padrão ruim, não se sente bem alinhado, é melhor tomar mais cuidado. Mas confesso que pessoas que estão bem alinhadas, bem fortalecidas, elas vão baixando muito inconscientemente, porque o padrão dela já é bom. Então é importante, claro, cuidar com os exageros, mas eu diria cuidar lá atrás. Já começou a sair de casa, sentou no carro, já começou não é lá na hora de pegar que vai acontecer, é na hora que entrou no carro já. São vários cuidados no dia a dia. Que a lesão é só o final do... Ninguém com um disco muito bonito faz uma hérnia de disco do nada. Só agachando. Ele já vem sobrecarregado de um tempo. Com relação ao colchão, o que seria ideal para evitar problemas, evitar dores? O colchão é um assunto bem interessante, bem abordado. Eu diria que o colchão está mais ligado a isso, falo até por experiência própria, sim, mas muito o que a gente tem de evidência científica, estudos, pesquisa que relaciona o colchão à melhora ou piora dos discos, das lesões. Que a gente fala muito em disco porque 90% da lombalgia é causada por alteração no disco. Mas o colchão ele é mais relacionado, eu acredito, na alteração e melhora do sono. Então, eu brinco até que não é só o colchão que vai fazer o organismo entrar num sono profundo, oxigenar bem os seus discos que precisam cicatrizar, mas é todo o ambiente em casa, é o jeito que dorme. Tem vários, quem estuda sono, estuda até a posição com que o corpo está virado para o norte, para o sul, então é muito interessante. O colchão, eu acredito que é um detalhe que auxilia nesse relaxamento necessário para recuperar a lesão. Mas se é que o colchão vai mudar a lesão, porque o colchão duro, mole, macio, médio, ele na verdade deitado, a coluna não está sofrendo pressão. Então, claro, tem pessoas que gastam um dinheirão no colchão. Talvez pode ser investido um dinheiro no colchão, mas invista muito nesse trabalho postural, que é fundamental. Que aí trabalha a questão mecânica e lá no sono trabalha a questão que é o momento de recuperar, vamos dizer. Sim. E falando em continuando a falar sobre prevenção, sobre cuidados, né, doutor? Muitas pessoas têm buscado a ajuda de terapias, de técnicas alternativas, tanto para prevenir qualquer problema na coluna, tanto para curar algumas dores. E entre essas técnicas temos a quiropraxia, e a repórter Michele Todescato foi saber como é que ela funciona e como é que ela tem ajudado aí muita gente a acabar ou a evitar as dores nas costas. Dá só uma olhada. No geral, a quiropraxia serve para corrigir o desalinhamento da coluna vertebral. É através do manuseio corporal do paciente que o profissional ajusta, alinha e estabiliza as estruturas anatômicas. Geralmente pessoas que têm dor, mas não necessariamente elas precisam ter dor. A gente também trabalha com prevenção de dor. Então, quando a pessoa tem dor é porque o negócio já está um pouquinho mais avançado. Mas o objetivo é tratar para ter melhor mobilidade, para ter mais disposição e para não ter dor ou evitar problemas na coluna, como hérnia de disco, degeneração discal, artrose, enfim, esse tipo de acometimentos que acontecem na coluna.
E não é preciso estar doente ou com dores para procurar a ajuda deste profissional. Ele também atua na prevenção e ajuda pacientes a conhecer e cuidar melhor do corpo. Simples mudanças de hábitos do dia a dia podem evitar complicações lá na frente. Então hoje eu vou experimentar. Depois da avaliação, o profissional inicia a técnica que costuma ser indolor. O relaxamento é percebido logo após os primeiros manuseios. Qualquer pessoa, qualquer idade, às vezes a gente atende criança ou bebê, idosos, todo mundo que precisa ou quer procurar uma prevenção para não precisar de algo em um momento tão grave, assim, que tiver com muita dor, enfim. Mas é indicado para todo mundo, tanto quando estiver em fase de dor aguda, crônica ou para prevenção mesmo. Ao optar pelo tratamento com quiropraxia, o paciente deve buscar um profissional qualificado. A profissão exige graduação em quiropraxia. A técnica é praticada em vários países e reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Doutora, a gente viu aí na reportagem, então, né, a utilização da quiropraxia, assim como tantos outros métodos alternativos que tem hoje em dia, as pessoas estão buscando isso, estão procurando, até para diminuir a questão de tomar remédios. Né? Como é que o senhor avalia isso? Essas técnicas podem ser utilizadas por qualquer pessoa ou elas têm que ser uma indicação médica? O que o senhor acha? Talvez seria bom passar pelo médico que, por ele ter um exame de imagem que possa diferenciar tipos de lesão, ele possa orientar e sugerir a sua lesão não é tão séria e não tem problema fazer manobras de manipulação, que a quiropraxia, grosso modo, seriam realinhamentos, mas muito com terapia manual. Ou baseado no exame, a lesão da senhora, acho que é uma hernia extrusa, grande, acho melhor a gente esperar um tempo, deixa ela diminuída, a gente pode até fazer depois. É difícil, claro, será que todos os pacientes vão sempre passar por cirurgiões, especialistas em coluna para aí sim tomar a decisão? Essa obrigatoriedade nem existe. Eu costumo dizer que é uma técnica boa sim, mas além da técnica somente, talvez escolher por referência, por recomendação, por pesquisa, um bom profissional. O que é o bom profissional? Ele tem uma coisa que é característica, que ele tem um feeling, ele sente a hora de ir além ou não no seu tratamento. Então, se ele avalia uma paciente, isso na visão do quiropraxista, e eles chamam de bandeiras vermelhas, ele sente alguns pensamentos neurológicos, alguma coisa que chama atenção, ele não vai ser agressivo. Então a técnica é boa, mas eu acho que além da técnica tem muito a pessoa que está executando a técnica. Ver se você sente segurança, buscar uma referência. Tem bons quiropraxistas excelentes, né? Que vão entender o momento de ir além numa manipulação. A gente ouve, o crossfit fez mal para tal pessoa. Às vezes não é o crossfit, a quiropraxia, é o jeito com que o momento em que ela foi introduzida. Será que era a hora da quiropraxia? Difícil o paciente saber. Mas ou escuta a opinião de alguém que está vendo o exame de imagem, que eu gosto muito da imagem, que ela é uma foto do problema. Ou ela sente na avaliação com o profissional, dá para sentir. Se ele está querendo ir além demais, se ele entendeu e está sabendo o que está fazendo. Em geral tem bons profissionais sim, nos Estados Unidos é super famoso a quiropraxia. Tem faculdade, hoje em dia não é um curso além da faculdade, é uma outra faculdade de quiropraxia. Então pesquisar talvez ser um profissional que fez uma outra formação, uma faculdade, e dependendo da ocasião sim, é muito boa. Uso de remédios, porque a gente vê, e até é super comum, né? Senti uma dor nas costas, eu vou tomar um analgésico, tomo um anti-inflamatório, aí toma um relaxante muscular, sem procurar saber o que causou aquela dor, né? Já vão se entupindo de remédios. Isso é o ideal? Voltando muito no assunto hérnia de disco, mas ela tem fases. Tem uma fase inicial, fase aguda, e aí precisa de remédio, que é como se fosse um machucado mesmo. Mas o remédio é receitado por um médico. Isso. Não vou na farmácia, eu compro o meu anti-inflamatório. Não seria o ideal porque a pessoa não sabe se tem, porque só vai conseguir saber o que tem Sim. depois que passar na avaliação. Mas é bem recomendável sim, uns 5, 10 dias anti-inflamatório, analgésico, para tirar da crise e ajudar no processo de cicatrização.
E aí, passado isso, a crise costuma acalmar e aí os sintomas eles oscilam. E talvez nas menores crises, que a gente chama nas subsequentes, vez ou outra tomar remédio, mas o remédio não trata a lesão. Quem trata a lesão é realinhamento, ganhar espaço. Vamos dizer, o tratamento é mais mecânico do que remédio, né? Mas sim, tem horas que o remédio precisa ajudar para melhorar a qualidade de vida, o paciente ter menos desconforto naquele período, ajuda sim. O senhor falou ainda há pouco sobre o CrossFit, que é um esporte que vem ganhando cada vez mais adeptos, né? Ele, que tipo de reflexo, que tipo de consequências, impactos ele traz para a coluna? Muito mais do que qualquer outro tipo de exercício ou de forma igual? O CrossFit é uma atividade que eu tenho amigos no CrossFit, acho muito interessante, talvez pacientes que têm sintoma ou que não têm opinião pessoal, que não têm um passado esportivo, porque tem pessoas que têm um passado desde a infância muito esportivo e têm a estrutura muito boa, tem uma boa lordose, são preparados e que não têm sintomas, pode começar com a prática de maneira devagar e aos poucos ir evoluindo. Eu fico só mais preocupado com os que têm algum sintoma de dor lombar e não passaram com nenhuma avaliação e talvez, como eu comentei antes, tinham já alguma coisa e lá no movimento pioraram. Então, diferenciar só quem tem um passado bom e quem tem um passado duvidoso. Fora isso, volto muito na questão da lordose, e eles trabalham muito isso lá, que os exercícios são todos praticados bem com a lordose lombar. As lesões que pode acontecer, pelo menos na minha área, que é da coluna, elas são por perda do alinhamento, né? Se o exercício, eu brinco, quando começa a se empolgar é que é o problema. Do primeiro ao quarto mês ali vai bem, porque a pessoa está fazendo, está sentindo. Terceiro para quarto mês ela começou a se empolgar, agora eu quero evoluir. Aí bota a carga e talvez perde um pouquinho do alinhamento. Mas, de novo, no profissional, eles chamam de boxes, onde se pratica CrossFit e tem bons profissionais, eles estão atentos a quem está passando um pouco do limite ou não. Mas acho uma prática interessante. Doutor, então, só para encerrar nossa entrevista, nosso tempo está finalizando, que dicas o senhor deixaria, então, para os nossos telespectadores, né, para cuidados no dia a dia com a coluna, evitar dores, evitar problemas futuros? Em geral, a virtude está no meio termo, então... os excessos da vida me parecem que são os causadores das lesões. Exageros no trabalho, exageros... Tem fases da vida que a vida não é no mesmo ritmo sempre. Atentar naqueles períodos de muita viagem, muito trabalho, muito estresse, são períodos que ficar atento, que são os períodos que bagunçam o alinhamento, bagunçam a questão mecânica e postural e é onde acontecem as lesões, pelo menos na coluna. Então, ficar atento para momentos da vida em que está mais tranquilo, talvez, eu falei que são as férias e os momentos em que o ritmo está muito intenso. Nesse momento do intenso, não olhar só para o ao redor e olhar um pouco para as questões internas, que são a bagunça das questões internas causam as lesões. Ficam então essas dicas do doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Nossa Saúde e até uma próxima, doutor. Obrigado, até a próxima. O programa Nossa Saúde, que falou sobre problemas na coluna, que falou sobre prevenção, sobre sintomas, sobre tratamentos, vai encerrando por aqui. A você, muito obrigada. Lembrando que se você tiver qualquer sugestão de tema para a gente tratar aqui no programa, basta mandar um e-mail para o endereço que aparece aí na sua tela. Até a próxima!